Olá! No outro vídeo, nós vimos uma breve história do elétron. Agora vamos falar sobre o pósitron. Como já tínhamos visto, a equação de Dirac pode ser apresentada dessa forma ou nessa, e ela tem por solução um espinor de Dirac, ou seja, a função de onda tem uma parte, um espinor U, e uma parte temporal trivial. Esse espinor de Dirac tem 4 componentes, duas devido ao fato de que o elétron tem spin meio, e elas foram dobradas para 4 devido ao fato que eu transformei a equação que era quadrática em uma equação de primeiro grau. O problema agora é saber qual é a equação para U e como interpretar essas 4 componentes. Então, para resolver essa equação, nós sabendo que a solução é desse tipo, nós temos as derivadas, e vamos ver como é que essas derivadas atuam sobre o espinor. Como essas derivadas são sobre a parte temporal e espacial, elas não atuam sobre U, elas passam diretamente e vão atuar sobre a exponencial e vão descer ou a componente do momento ou a energia. O derrom de zero vai descer a energia e as componentes I, a componente do momento, sempre multiplicado pela matriz gama equivalente. Então, essa equação eu poderia escrever, o que vai acontecer é que essa derivada vai se transformar no momento e eu tenho a equação dessa maneira aqui. A equação igualando a zero, esse termo aqui eu posso cortar, então eu tenho uma equação para U, que era o meu primeiro objetivo. Posso simplificar a notação da mesma maneira que eu tinha criado aquele derrom cortado, uma contração com a derivada parcial, eu posso botar um P cortado, espaço P, que é a contração das matrizes gama com o momento, e escrever a equação para U dessa forma. Então, essa é a equação que eu preciso resolver. Vamos primeiro fazer o caso mais simples, a partícula livre, a partícula no repouso. Se é que eu quero estudar o elétron, a propriedade dele não vai depender do referencial. Se ele estiver no repouso, eu tenho a equação mais simples e é mais fácil de resolver. Nesse caso, eu vou ter a equação resumindo a E gama zero mu é igual a M mu. Lembrando que o gama zero é dado por essa matriz, ou seja, a matriz identidade 2 por 2, e aqui a matriz menos a matriz identidade 2 por 2. Escrevendo isso explicitamente, eu tenho E, o meu gama zero é essa matriz, o meu U é esse espinor de Dirac, igual a M espinor de Dirac. Eu tenho soluções triviais. Esses dois primeiros aqui, eu vou ter 1, e esses dois de baixo menos 1, então eu vou escrever dessa maneira, daqui a pouco a gente volta para essa notação. Continuando, é claro que eu vou ter 4 autovetores, o 1, 0, 0, 0, o 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Eu estou representando N aqui um fator de normalização, porque isso tem que ser normalizado de alguma maneira, não é relevante. Esses aqui em vermelho são Φ1 e Φ2, eles têm um valor, o alto valor M. E Φ3 e Φ4, que aqui está representado o 3 e o 4, ele tem um valor menos 1. Ou seja, tem alto valor de energia igual a massa, que era o que eu esperava com o elétron, e tem 2 com alto valor de energia menos a massa, o que parece ser estranho. Então, voltando para essa notação aqui, eu estou representando o meu espinor de 4 componentes como 2 espinores de 2 componentes. Esse U, que é formado por Φ1 e Φ2, ou 1 e 2, que tem alto valor massa, que era o que eu esperava. E o U barra, que eu estou chamando de barra já para adiantar a notação, que tem um valor igual a menos a massa. A interpretação disso é que era o problema. Antes de interpretar, vamos ver o spin, como é que ele se comporta. O operador de spin é a soma dos operadores sigma, sigma x, sigma y, sigma z, as 3 componentes do spin, já que isso é um vetor. Como ficou mais ou menos evidente quando eu já escrevi a minha equação de Dirac, ao passar de 2 para 4 componentes, a gente tem essa regra, A gente carrega as 2 componentes 4 vezes na minha matriz. E o meu spin vai ser a mesma coisa. Eu tenho um vetor spin aqui,
e aqui na outra diagonal contrária, 0. Onde esse meu sigma é sigma x, mais sigma y, mais sigma z, dando a característica vetorial. Se eu vou calcular o módulo quadrado de S, ou seja, o valor que vai me dar o spin da partícula, eu quadro isso, 1/4 aqui, eu vou ter sigma x ao quadrado, sigma y ao quadrado, sigma z ao quadrado, somando essas matrizes, é um exercício relativamente simples, eu tenho 3/4 da matriz identidade. Se eu for olhar só o sigma z e escrevendo essa matriz, eu tenho essa matriz interessante, que é 1 menos 1, 1 menos 1. Lembrando que tudo isso atua sobre o meu espinor, φ1, φ2, φ3, φ4. Né? Desse resultado aqui, eu tiro já que a equação de Dirac, a solução da equação de Dirac, todos eles têm spin meio. O spin, né, é a identidade, é um número bem definido, o spin meio, o elétron tinha spin meio, a gente já sabia, mas as 4 componentes têm spin meio. Então, se eu estou representando 2 grupos, esses 2 grupos têm spin meio. Então, eu posso falar que esse meu U, de uma maneira geral, ele é função de P e de sigma, eu posso deixar de ser uma partícula livre, pouco importa, porque a propriedade é intrínseca aqui, e o sigma pode ser um meio ou menos meio, algo estranho. Eu posso representar o meu U assim e o meu U barra como eu estou representando da outra maneira. Então, essa aqui é como eu apresentei no slide anterior. Tá? Agora, aqui a gente tem uma coisa interessante. Quando eu pego o transposto adjunto, esse asterisco aqui, ele é igual ao psi barra, né? Porque quando eu troco isso, o sinal do tempo, é a mesma coisa que trocar o sinal da energia. Então, essa troca de sinal, ou porque eu troquei energia, ou porque eu passei para essa outra componente U barra, ou simplesmente que eu passei para o conjugado aqui. Então, trocar a uma propriedade matemática que tem uma certa importância, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente viu que o U e o barra descrevem partículas de spin meio. Eles têm autovalores da equação de Dirac, respectivamente, m para o U e menos m para o barra. E eu representei dessa forma aqui, onde esse aqui é um espinor usual de 2 componentes, esse aqui também. E o próprio Dirac propôs que isso aqui seria uma antipartícula do elétron. Ele foi descoberto um pouco depois. Na verdade, houve um chinês, o Chung Yao-Shao, que observou aniquilações, mas não soube interpretar. E o colega dele no laboratório, o Anderson, em 1932, fez no Caltech uma experiência e descobriu essa partícula que o Dirac tinha proposto, que seria a antipartícula do elétron. O Anderson ganhou o prêmio Nobel em 1936. Está aqui a câmara que ele usou para observar a partícula. Ele tinha um campo magnético aqui entrando na folha, representante na folha. Como a trajetória da partícula que observada não está muito clara, eu vou desenhar em vermelho em cima, só para ficar mais visível. Aqui a pergunta que fica para vocês é: por que isso não é um elétron? Como é que eu vou saber por onde entrou essa partícula no meu detetor? Então, isso é algo que vou deixar a pergunta em aberto e a gente discute no fórum. Bom, então, como é que eu posso descrever essa partícula? Né? Como é que ela interpreta esse alto valor de energia negativa? O Dirac propôs inicialmente que existisse um mar de partículas, um infinito de partículas com energia negativa e todos esses níveis negativos completamente preenchidos. Então, isso seria algo invisível, ou seja, que tem uma normalização, isso aí eu não consigo ver, eu só consigo ver as partículas que têm energia ou que têm massa acima de zero. Mas elas já existem lá, elas estão lá em algum lugar, só que a gente não consegue interagir com elas. Aí, quando o elétron é excitado, ou seja, a partícula ganha energia e passa desse nível, que é um nível negativo, para o nível positivo, eu passo a ver essa partícula, eu passo a ver esse elétron com uma massa
que tem o valor do elétron. Mas, ao fazer isso, ele deixou um buraco, ele tem uma falta de elétron naquele mar infinito. O mar infinito eu não consegui observar, mas a falta de alguém naquele mar infinito eu consigo ver, está faltando alguma coisa lá. Então, o pósitron, nessa interpretação inicial do Dirac, seria simplesmente o fato de eu ter tirado uma partícula daquele mar. Eu poderia também tirar uma outra partícula de uma energia mais profunda, criando uma partícula de uma massa mais pesada. Isso aqui seria a antipartícula dessa partícula aqui. Então, nessa interpretação do mar de Dirac, o universo teria uma quantidade infinita, não observável, de partículas, e quando a gente dá energia que ela vem para o nosso universo, a gente cria um buraco e a gente consegue ver a partícula aqui e o buraco lá. Essa é uma interpretação antiga. Hoje em dia, ela é ultrapassada, ela é difícil de lidar, eu tenho coisas mais operacionalmente mais interessantes, e a gente representa a partir de operadores de criação e destruição, transformação de Bogoliubov, que existem para férmions, fazem com que eu não possa ter, eu tenho um aniquilador sempre associado a um criador, ou seja, o aniquilador seria o criador da antipartícula ou o destruidor da minha partícula. Então, eu sempre crio as duas aos pares. Tá? Mas isso também é alguma coisa para ver mais para frente. E simplesmente chama a atenção que esse trabalho rendeu um prêmio Nobel ao Anderson pela descoberta do pósitron, e foi previsto pelo Dirac, que teve grande dificuldade, mas o próprio Dirac fez a interpretação da existência da antipartícula. Então, antipartículas são coisas que são propostas na década de 30, descobertas na década de 30 do século XX, ou seja, são coisas bastante antigas. Okay. Essa é uma breve história do pósitron.